não escapou. E o que é empreendedorismo, você me pergunta? Aliás, eu perguntei primeiro na hora que botei como nome desse vídeo. Aliás, o Homo entreprenaurus. Nossa, difícil falar. O que é o Homo entreprenaurus? Bom, antes de responder qualquer uma dessas perguntas, deixa o like no vídeo. Não esquece de comentar, escrever aí. Escreve no vídeo. E, se gostou, compartilhe. Outra coisa, nesse vídeo, como são muitos artigos científicos que eu utilizo como referência, eles estão na descrição aqui embaixo para você ler. E tem uns 2 livros só como referência para o que é abordado nesse vídeo, para o que a gente vai discutir. Bom, o que é o entreprenaurus? Bom, entreprenaurus é o que vem substituir a ideia de Homo economicus. O que é o Homo economicus? Homo economicus é a ideia em que o homem, o ser humano, ele é movido pela economia para subsistir, para sobreviver, enfim. Ele teve toda uma transição para virar este ser que se move pela economia. No entanto, devido ao grande interesse, às pesquisas, discussões relacionadas a empreendedorismo, o que se observa cada vez mais é uma migração de ideia de Homo economicus para Homo entreprenaurus. Tá? E o que é esse negócio de entreprenaurus? Bom, primeiro vamos entender o que quer dizer empreendedorismo. O termo empreendedorismo, empreendedor, empreender, são palavras que vêm do francês. E de que termo francês? Entrepreneur. Entrepreneur. O que isso quer dizer? Bom, esse termo, ele aparece tendo o significado de aquele que se encarrega e faz alguma construção ou outra coisa. Ele surge lá entre 1253 e 1289, na França, sendo que a sua origem é de outro termo, que é um termo chamado entreprendre. Entreprendre. Entre e prende são 2 palavras que se transformam no significado de atacar lá em 1140. Entre 1174 e 1176, essa palavra entreprende, ela se torna interpelar, acusar. Né? Essa palavra entreprende vem de uma outra palavra que vem lá do latim, que é imprehendere, né? Ou seja, uma empresa que é de difícil execução, que dá trabalho, enfim, surge com essa ideia. Aí de 76 a 1181, essa palavra latina, de empreendere, ela passa a significar começar algo. Eita, tá balangando aqui o vídeo. Ou seja, começar algo, levar algo a efeito, executar. Lá no final do século XVII, início do século XVIII, essa palavra passa a significar a pessoa que cria e conduz projetos ou empreendimento. Então percebe que vai mudando o significado. Cantillon é considerado um dos maiores difusores, criadores do significado que se tem quanto a empreendedorismo, porque ele foi um dos primeiros a separar a ideia de empreendedor e capitalista. Empreendedor, aquele que assume riscos. Capitalista, aquele que tem a grana, o din-din, a gaita, o capital. Então, ele passa a propor a ideia de que o empreendedor inova, porque ele pega a matéria-prima, processa, vende, revende, coloca um preço, ou seja, ele inova em cima de todo o processo e assim ele transforma e gera o preço. Né? No século XVIII e XIX, os ingleses e os americanos, eles têm a palavra entrepreneur adquirida, incorporada no seu vocabulário devido às influências da economia, dos estudos de economia da época. Né? Então, século XVIII e XIX entra na língua inglesa também o entrepreneur. Aí, em 1934, você tem uma palavra chamada entrepreneurship, que é um termo na língua inglesa que passa a ter o significado de organizar, de controlar, supor riscos de uma empresa, de um negócio, né? Então,
é aí que vem a ideia de empreendedorismo, em inglês de entrepreneurship. No entanto, em português, empreendedor vem de empreendido, juntando o or, né? Empreendido, empreendedor, né? Aí, em 1563, se coloca a palavra e aí passa a significar aquele que empreende. E o empreender, ele tem o significado de uma pessoa que decide fazer algo difícil, enfim, que realiza, executa. Só que em 1712, lá entre 1712 e 1728, é a primeira vez que um dicionário em língua portuguesa registra o vocábulo, né? Registra a palavra. É o dicionário Vocabulário Português e Latino, né? Então, ele coloca essa palavra, a palavra empreender, e atribui um significado de colocar uma ação, alguma obra em execução. A palavra empreendedorismo já não tem esses significados, assim, você vai vai ver essa palavra mais recentemente, né? O que é interessante é o seguinte, daí vem a ideia da ideologia improvável. É o seguinte, entrepreneurship, a palavra em inglês, ela é formada por entrepreneur mais ship, né? O entrepreneur que veio lá do francês, mais o ship acoplado, que é o sufixo. O sufixo ship em inglês tem a ideia em português de mento ad, né? Ou seja, relationship, né? Relationship vira relacionamento. O relation é relação, ship, relacionamento, né? Friendship, friend, amigo, ship, ad, amizade, friend, amigo, ad, amizade, né? Então, em português, a tradução de empreendedorismo, né, de entrepreneurship, não seria empreendedorismo. Seria algo como empreendedoridade, empreendedorimento, né? Por quê? Porque em português, quando você traz para o português, o ismo de empreendedorismo, ele é um sufixo que traz uma ideia de ideologia, uma ideia de um tipo de pensamento, uma filosofia, um sistema. Exemplo, nazismo, o ismo da ideia de uma forma de se pensar. Judaísmo é uma forma de se pensar, uma religião, né? Idealismo é um movimento no sentido de se pensar quanto às ideias, a ideologia, né? Capitalismo é um movimento, uma ideologia em relação ao uso do capital, do dinheiro, enfim. Então, você vê que o empreendedorismo, quando a gente traz para essa percepção portuguesa, ele está mais relacionado a uma ideologia relacionada, né, para falar de novo relacionado, empreendedorismo se torna então uma ideologia relacionada ao empreender, aquele que empreende, né? E, por mais incrível que pareça, na hora que a gente percebe essa transformação da palavra empreendedorismo, percebe que foi acertada sem querer ser acertada. Por quê? Porque você tem realmente uma ideologia em torno do que se entende como de empreendedores, né? Porque você tem instituições, governos, mídia, todo mundo passando essa ideia de ser empreendedor. Tem uma série de valores, verdades, crenças, tradições. Pensa-se uma finalidade em relação a empreender. Então, tudo isso é construído ao redor dessa ideologia. Você tem grupos sociais que movimentam e sustentam e alimentam essa ideologia, que é o governo, o próprio SEBRAE, as universidades, né? São várias instituições que fomentam essa ideia de empreender, associações comerciais e por aí vai. Então, a gente pode dizer claramente que empreendedorismo é uma ideologia, porque direciona transformações,
é movimentada por uma mudança cultural do coletivo, da sociedade, de contribuir. Ela tem uma perspectiva em que aquele que empreende, que tem uma solução, um indivíduo que traz uma solução, ele vai buscar liberdade, igualdade, autonomia. Então, aquele que empreende quer um pertencimento diferente em relação às outras pessoas. E aí você vê essa transmissão dessa ideia de que aquele que empreende tem essa liberdade, faz o que quer, autonomia, seja pela mídia, pelo próprio governo, pelas entidades. E isso tudo vai criando a ideia de que o empreendedor é um herói, né? É um herói. Ele é aquele que se move fazendo sacrifícios por vezes, ou seja, ele se transforma hoje, nos dias de hoje, o empreendedor, ele é aquele herói errante medieval, aquele que vai enfrentar os desafios, que supera, faz muitas aventuras. Então toda essa ideia está por trás do que se entende empreendedor hoje. Então é aquele cara que busca inovar, foge da estagnação, que sempre está em busca de ascender, crescer. Aliás, para você ter uma ideia de como é que é uma ideologia presente na sociedade de hoje, essa sensação de liberdade, autonomia, de fazer aquilo da forma que quer e acredita, é refletido num tipo de empreendedor que existe, que é aquele empreendedor que busca viver tal qual o empreendedor, ou seja, o empreendedor estilo de vida. Como é que é a vida dele? Ele não está focado necessariamente em ganhar muito dinheiro. Ele quer manter uma vida confortável ao empreender, tendo uma vida agradável. Então é o caso de pessoas que montam hotel, o cara vai e monta um hotel. Por que ele monta aquele hotel, numa chácara? Para ele poder viver uma vida confortável, agradável, conseguindo pagar, se sustentar e contribuindo com aquela região ao empregar as pessoas. Então, vai muito nessa ideia. É por isso que eu afirmo aí, é afirmado aí, na verdade eu trouxe isso, a ideia do entrepreneurs. Eu trago isso dos autores que estão lá na descrição, mas a ideia de ideologia improvável, eu cunho isso porque realmente, quem que imaginaria que isso se tornaria uma ideologia, uma forma de se pensar a vida e propagado por vários atores, como a gente vê hoje no dia a dia. Bom, então o empreendedorismo é uma ideologia improvável porque se construiu a palavra, o termo, ao longo do tempo, num significado que é esse, substitui o homo econômicos, então aquele homem em busca, movido pela economia, pelas finanças, etc., suplantado cada vez mais por esse homem empreendedor. Caso tenha gostado do vídeo, curte aí, se inscreve caso não seja inscrito, manda um comentário e lá embaixo, lá no final da descrição, embaixo inclusive das referências, que são os artigos e os livros, você pode entrar nas redes sociais para poder participar, discutir, enfim, interagir conosco. Era isso que eu tinha para falar, viu? Eu não me esqueci de você, estou aqui agora. Até mais.